Eu estou aqui com Lázaro Freire, que é psicanalista e filósofo. Eu chamei ele para conversar hoje porque ele é um cara que sabe muito do universo psi e ao longo da vida estudou muito e sabe muito sobre espiritualidade. E a minha curiosidade para conversar com o Lázaro é exatamente tentar entender dentro da cabeça dele como é que ele faz para conviver com esses dois universos que aparentemente são antagônicos e muitas vezes a gente vê por aí discussões e brigas sobre o assunto. Então, ao longo da nossa conversa, o meu gancho vai ser esse: querer entender como é que o Lázaro convive com esses dois universos e é um psicanalista na prática com tantos temas de espiritualidade dentro da vida dele. Bom, Lázaro, primeiro, obrigado por vir. A gente está estreando aqui esse canal de entrevistas, em que a ideia é fazer uma entrevista de um jeito diferente, é tirar o foco da pauta e fazer uma entrevista, primeiro, mais espontânea, né, que não é ensaiado, não te dei lista de perguntas nenhuma, e o foco é o entrevistado de verdade. Normalmente as entrevistas hoje em dia que a gente vê são entrevistas em que você tem uma pauta pronta e a entrevista tem um objetivo que não é elucidar, que não é trazer esclarecimento, na maioria das vezes até vender alguma coisa. A ideia aqui é a gente entender melhor o Lázaro, que é um cara interessante sobre algum aspecto. E esse aspecto, né, o motivo pelo qual eu te chamei para a gente conversar, é exatamente o fato de você ser um profissional de saúde mental, ser um psicanalista, e você é um cara que tem uma interface grande com questões relacionadas à espiritualidade, né? Então acho que é legal até você me falar um pouco como que foi esse teu caminho, de onde você saiu, né, até do ponto de vista profissional, de interesse pessoal, até chegar hoje que é o Lázaro psicanalista e que entende bastante de espiritualidade. Então, na questão do caminho pessoal, eu trabalhava com exatas durante um tempo, né? Então esses temas conscienciais e até espirituais sempre fizeram parte da minha vida, por experiências pessoais mesmo, compreensões, enfim. E com o tempo eu passei a ter uma visão mais universalista, digamos assim, seria algumas religiões, algumas experiências mais espíritas. Comecei a compreender aí questões que a gente trata dentro da ciência da religião, mas de uma maneira bastante empírica, o que me levou, em um determinado momento, a bater de frente com algumas questões psi, né? Algumas questões arquetípicas, enfim, até que ponto a influência da pessoa e não. E, resumindo muito, isso me levou a Jung, né? Primeiro o pensamento junguiano, que serviu de interface, e a partir daí para a psicanálise, né? Depois para a filosofia, que eu me dediquei depois. Bom, mas o que acontece é que na época eu era palestrante e pretendia escrever sobre o tema, sobre essa interface espiritualidade, psicologia e filosofia, né? E a ideia era trabalhar com a clínica apenas para custear, né? Para viabilizar uma vida aí em termos de palestra, em termos de livros, né? Para ser um subproduto. Mas à medida em que eu fui me dedicando, fazendo formações visando a isso, né? Visando bancar esse tipo de trabalho, eu fui me apaixonando pela clínica, né? Por essa dimensão de lidar de uma maneira responsável pela pessoa, e aí o que era para ser um meio acabou virando um fim, né? Fui me apaixonando e aí fazendo outras formações, daí a filosofia, porque quando comecei a trabalhar mais com psicanálise, muitas vezes a gente chegava numa questão existencial, né? E que eu notava, bom, ou vem tudo na infância, né? A maioria das coisas, ou as pessoas vivem uma crise de sentido, não sabem do seu lugar no mundo, né? Então, chegou uma hora que caiu a ficha e eu achei que a gente estava muito mais apagando incêndio ali no trabalho psi, né? Do que qualquer outra coisa. E aí eu falei, bom, para complementar isso, ou bem eu estudo algo de pedagogia, ou bem eu estudo algo de filosofia, né? Para entender de onde esse sujeito vem, né? E para onde esse sujeito vai, né? Que construção que eu estou fazendo. Também eu tinha interesse em ter uma formação em humanas, para
continuar a carreira acadêmica nessa área mais ligada à psi, né? Minha formação inicial era em exatas, né? Com engenharia de software durante muito tempo. Bom, então a partir daí a filosofia e o ensino de filosofia acabaram sendo uma resposta bastante interessante, né? E curiosamente, quer dizer, a partir da filosofia, eu acabei entrando na Unifesp, na Escola de Medicina, onde eu coordeno uma área de neuropsicanálise, né? Não como psicanalista, curiosamente, mas como filósofo, né? Na parte de epistemologia. Aí acabou fechando, né? Essa questão de filosofia, saúde mental, medicina comportamental, que é onde a gente está inserido lá na Unifesp, né? E psicanálise, né? Com a herança aí desse passado espiritualista, dessa compreensão transcendente do ser. E aí você fechou aquele link do Jung, né? Você a ponta do biológico até a ponta do hoje que é cultural. Hoje a gente trabalha lá no grupo de neuropsicanálise, a gente até segura um pouquinho para não ficar Herbert demais, né? Não entrar, sei lá, fazer comparação da relação psicodinâmica com a célula. A gente tenta segurar um pouco, mas sim, fechamos desde de lá até aqui em cima. E qual que é, no final, você começou com uma questão teórica, mas depois você se apaixonou pela clínica, a clínica foi te trazendo questões que são não é algo teórico, é do paciente, é do dia a dia, né? E aí como que você resolve isso na prática, no dia a dia? Porque os pacientes trazem questões, eu imagino que os teus pacientes especificamente trazem questões muito puxando para esse universo de espiritualidade, né? E aí como é que você aborda isso? Tem de tudo, né? Mas assim, claro, como eu tenho um passado espiritualista, mais ou menos conhecido, vem bastante pessoas, né, para a clínica, já vem mais, né? Vem bastante pessoas procurando uma psicoterapia espiritualista, né? Que é uma coisa que eu não faço diretamente, né? Fique claro. Eu faço uma clínica psicanalítica séria, com embasamento acadêmico, mas que dialoga com esse mundo, dito espiritual, digamos assim, né? Porque eu tenho uma certa familiaridade nesses temas, né? Mas também, assim, precisa de compreender o que é espiritual. E quando você está falando do Jung, por que no final a gente buscava essas coisas ditas de espiritualidade ou Jung? Eu acho que, na verdade, essa busca do transcendente passa por uma tentativa de sentido, né? Tentativa de lugar, de resolução existencial, né? Então, o fato de fazer uma palestra ou de coordenar um grupo, como eu coordenava lá de milhares de pessoas, implicava de alguma maneira deixar um imprint, né? Imagino que fazer alguma coisa que possa modificar alguém, ou que eu possa dar o melhor de mim, enfim, encontrar uma razão existencial para mim e para a pessoa que me procura. Isso na clínica é palpável, né? Costumo brincar dizendo que trabalhando com psicanálise ali, é difícil uma semana em que você feche e que você fale, bom, se eu tivesse nascido no começo da semana e morrido no final, ainda assim teria feito uma diferença significativa no mundo, né? Porque você vê o progresso das pessoas, você vê histórias que estavam aparentemente perdidas se realizando, então isso para mim preenche muito mais do que dar uma palestra. Do que dar uma palestra, escrever livros, né? Do que a fantasia que tinha, ter sites, ter milhares de pessoas aplaudindo. Então, me apaixonei por esse trabalho. Agora, preciso definir o que é espiritual ou não, né? Porque eu entendo espiritual como uma questão de busca de sentido mesmo, quase como uma experiência transcendente. Não necessariamente algo místico, não necessariamente validando um ponto de vista de crença específico. Quando você fala isso, eu sei que não é isso que você falou, mas eu quase que automaticamente penso algo no sentido de as pessoas estão um pensamento muito concreto em relação ao que é a espiritualidade. Então, por que não pode ser o exercício da espiritualidade ser uma coisa no sentido de algo mais simbólico, até indo na questão do Jung, né, de ter uma questão mais de meu jeito de interagir com coisas que talvez sejam grandes demais para que eu consiga aprender racionalmente. Eu interajo com essas coisas através de um símbolo, né? Através de um arquétipo, no caso do Jung.
Eu acho que a filosofia até ajuda mais ainda do que o Jung, porque o Jung bebe na fonte. Você pensar Freud e Jung, dentro da filosofia, eles são vistos como grandes filósofos da mente. Eles constroem uma metodologia ou uma epistemologia própria, né? Eles têm um método para lidar. E eles lidam com o quê? Eles lidam com o inconsciente. Acontece que a psicologia virou um campo em si, né? Mas na verdade o Freud era neurologista, Jung era psiquiatra. Enfim, eles não eram psicólogos, não tinham essa pretensão, até porque não havia área. Eles estavam investigando, não tinham tomógrafo, não tinham nada, eles investigavam pela observação e, né, às vezes se surpreendiam com o que viam e não eram senhores da razão. Né? Eles criaram um método e a gente tem que continuar pensando a sociedade como eles pensaram naquela época e não da mesma forma que eles pensaram naquela época. Mas enfim, no fim eles lidam com algo que eles chamam de inconsciente. Como a psicologia virou um campo em si, inconsciente virou quase um novo Deus, alguma coisa palpável, né? Foi o seu inconsciente, foi algo. Mas na verdade, assim, como a gente entende em transpessoal, né? De uma maneira mais séria, mais universal e menos mágica. Ora, quando ele está dizendo que há algo inconsciente, ele está dizendo simplesmente que ele não sabe que coisa é essa. Né? Então criou-se um método, digamos, fenomenológico para lidar com o efeito das coisas na mente. Né? O teu cérebro, para o teu cérebro não faz diferença se o impulso que ele está dando é para o seu coração bater, ou para você sentir fome, ou para você desejar algo. Sim. Processos do mesmo órgão. Mas eu quero dizer que fenomenologicamente eu não sei o que causou. Né? Sei lá, se eu fico com raiva de alguém, o que causou? Alguém diz, não, foi o espírito que chegou perto. Pode ser, vai que existe espírito, vai que chegou perto. Quem sou eu para dizer que não? Você está vendo? Não. Então é inconsciente. Não, foi uma área da mente, mas é uma área inconsciente. Ok, pode ser. Né? Aí vem um cliente e vai dizer, foi o demônio que te tentou. Bom, pode ser. Né? Mas daí você criar uma hipótese sobre qual é o mecanismo até chegar lá, não é importante para você intervir de forma a solucionar ou influenciar positivamente em amenizar às vezes, sintomas. É um mecanismo. Aí a gente tem duas coisas, né? Eu tenho uma epistemologia e uma fenomenologia. Né? Não cabe a mim, na clínica, fazer a epistemologia da causa. Né? Assim, isso é uma coisa que Jung, nisso ele deixa bem claro. Né? Ele fala, bom, tem determinadas coisas, pelo que eu estou observando aqui, que eu vou deixar para a psicologia resolver, ou para a filosofia resolver, ou para a teologia resolver, porque também me surpreendem como médico. Né? Eu sou psicólogo aqui, né? Eu sou o psiquiatra. Eu estou interessado em promover o bem-estar do paciente. Então, independente de dizer foi uma área da mente, foi um baixo nível de serotonina, foi um espírito, foi aquilo, de qualquer maneira... Diferente do Kardec, que já chegou e falou, eu vou explicar isso aqui. É porque as religiões fazem epistemologia, elas querem dar a explicação da causa. Eu não quero saber o que é a causa. Mas se você pensar bem, no fundo, é que a gente não para pensar, mas todo psicólogo, todo psicanalista, qualquer profissional, na verdade está trabalhando com isso, mesmo que ele seja cognitivo comportamental, enfim, está mexendo no pensamento automático. Algo causou. Ele não está ligando para o que causou e está tratando dos efeitos daquilo na mente da pessoa. Bem, mas aí então, de novo, o que me vem na cabeça é, então quando o Lázaro para de dar palestra e ele vai para a clínica, na verdade ele está querendo sair da fogueira, porque na palestra, se ele fosse falar isso, de repente alguém ia levantar a mão e ia falar, então você quer dizer que não existe espírito? Não, eu então, sempre falei isso na palestra, né? Porque minhas palestras sempre foram bastante universalistas. Foi uma coisa que mesmo quando eu fazia palestra espiritualista, eu nunca tirei de trás da manga, tipo, o espírito me falou, alguma coisa me falou. Né? Enfim, só passa por aquilo que vem pelo crivo da razão. Eu não estou dizendo que não existe. Vamos fazer uma alegoria, sei lá, eu tenho essa janela e tenho que estar lá atrás. Né? Enfim, quando algo projeta algo aqui, quer dizer, eu posso ver o que está na rua, mas eu posso ver um pouco da minha sombra também. Né? Enfim, se há algo além, não sei, não estou aqui na clínica, eu não estou para dizer isso. Num grupo religioso, talvez a gente possa seguir um determinado ritual, uma determinada crença. Né? Mas se há algo além,
a minha visão disso, parte se deve ao que aquilo causou na janela, mas parte se deve à minha própria imagem refletida na janela. Né? Sei lá, Kant é um autor da filosofia que tem boas soluções para isso. Quando ele propõe que depois venha a ser a fenomenologia. Ele vai falar, eu nunca vou saber o que é uma maçã. Né? Quer dizer, eu estou vendo aqui, sei lá, determinadas regiões do meu cérebro, né? São impulsos que estão chegando aqui, quer dizer, na época ele não tinha essa nomenclatura, mas ele sabia que era sensorial, e o que é sensorial pode estar enganando, ele pode estar alucinado, ele pode estar vendo, mas ele não é por isso que ele vai dizer que a maçã é irreal. Então, existe alguma coisa que toda vez que se apresenta, que eu abro a geladeira, se apresenta para mim como uma maçã. Talvez um morcego visse isso de uma maneira diferente, porque ele não enxerga. Talvez um tubarão jogando na água, ele visse lá as vibrações na água, ou uma cobra sentisse o calor de um ser e registrasse num mapa cerebral diferente. Então, ele passa a dizer que essa percepção espacial e mesmo atemporal se devem a mapas mentais. Isso que a gente vai dizer em 1700. Né? Quer dizer, Você está falando Kant, eu estou pensando já no mito da caverna do Platão. Né? Mas é que é diferente. O Kant é o cara que soluciona essa questão do mito da caverna. Porque desde o Platão, 2000 anos de filosofia, de 600 a 1700, o que a gente tem é um lado como o mito da caverna do Platão, mas que por isso conclui-se que algo não existe, que tudo isso aqui é uma ilusão, é uma matrix, mas você tem sempre o contraponto do Aristóteles, no caso, falando não, né, bobagem isso, tudo existe, tudo é sólido, e fazer uma filosofia do invisível é perda de tempo. Aí depois você vai ter isso, sei lá, na filosofia cristã, de Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Né? Santo Agostinho é mais platônico, né? As coisas, a gente não sabe o que as coisas são, é tudo irreal. Isso aqui é um mundo imperfeito, é o mundo do mal, e o Santo Agostinho fazendo a epistemologia das coisas. Né? Ou a gente vai ver em Descartes, né? Só o pensamento que vai. A gente ainda hoje é refém desse tilt cartesiano que faz com que as pessoas conceituem mente e cérebro separados. E aí você tem o Locke, toda a filosofia inglesa, nessa mesma época, falando o contrário, que é a base ali de todo o pensamento mais pragmático, né, de todo o pensamento mais materialista, dizendo não vamos fazer abstração, não vamos fazer metafísica, vamos fazer a filosofia em cima do que é palpável. Bom, que influencia o iluminismo. O Kant é o cara que vai, enfim, conciliar esses 2000 anos de filosofia, né, brigando entre tudo é irreal, nada existe, e tudo é real, nada que eu não vejo, não tem como existir. Porque o Kant ele fala, bom, ambos estão falando algo correto. Né? De fato, eu não consigo dizer algo sobre a realidade, mas não é daí, né, que eu posso deduzir que nada exista. Estou dizendo, posso nunca saber o que é uma maçã, mas ainda assim, cada vez que ela se apresenta enquanto maçã, com essas propriedades, né, reconheço, enfim, a coerência. E como? Né? A gente brinca em palestra, quer dizer, tudo é maia, tudo é ilusão, mas se eu pegar a minha cabeça de ilusão e bater na parede de ilusão, vai aparecer um galo de ilusão que dói pra caramba. Né? Isso para o Kant é o fenômeno, né? Quer dizer, aquilo que se manifesta à consciência, ainda que nada seja real. Né? Enfim, também define a realidade. Então, e aí o Kant, eu acho que tem várias implicações, a filosofia dele é muito profunda, mas muito gratificante, mas ele é um autor que influencia bastante o Jung. Né? Então ele trabalha, vamos fazer essa separação. Há um número, há uma coisa que é imperceptível, isso não é separado, ao contrário, né? Quer dizer, a percepção disso pode variar, animais diferentes podem ter percepções diferentes, se a minha mente fosse diferente, eu poderia ter uma percepção diferente, mas eu enquadro isso numa realidade e eu vivo dentro disso. Né? Aí, quando você vê o que o Jung fez, o que o Freud fez, eles fizeram, na verdade, um método fenomenológico, e não epistemológico. Né? Óbvio, a psiquiatria, a neurologia tem que trabalhar com dados concretos, né, do paradigma científico vigente. Então, elas têm que trabalhar indissociavelmente da epistemologia, da explicação da causa das coisas. O Freud tentou explicar algumas coisas. Ele tenta fazer uma epistemologia, com os recursos que ele tinha na época, né? Até por isso, acho que os maiores chutes para fora do estádio do Freud foi exatamente quando ele saiu da fenomenologia e tentou fazer uma explicar. E tanto que a gente tem um grupo de neuropsicanálise, né,
que não é uma psicanálise explicada pela neurociência, aqui no Brasil, né, em algumas áreas de neuropsicanálise é isso, e esse é um dilema que a gente sempre pega, né, assim, como é que a gente pensa o mundo hoje com olhos psicodinâmicos, não necessariamente como a gente vai repetir o Freud, quer dizer, usar o Freud como exemplo de como eu posso olhar de uma maneira psicodinâmica, né, para os dados, utilizando os valores científicos, os instrumentos científicos que eu tenho na época, mas não transformando ele num totem, né, pegando a verdade dele, epistemológica, e aplicando para tudo. Mas enfim. Senão virou religião, né? Vira religião. O método fenomenológico, o método filosófico, ele tem essa característica, né? Ele trabalha na manifestação, ele trabalha na dúvida. Quando você já começa a poder ter algumas certezas, aí vira ciência, né? E quando você estabelece as certezas sem uma base epistemológica concreta, vira religião, né? Mas as duas trabalham com verdades, trabalham com respostas e não com perguntas. A psicologia, assim como a filosofia, acho que ela trabalha mais com perguntas, né? Outra coisa que a gente tem que ver no fenômeno religioso é que quando Deus fala aos homens, se fala, enfim, né, ele fala sempre a partir da mente, né? Todo profeta, supondo legítimo, né, ele teve uma comunicação que passou pela mente dele. Então não dá para descartar a mente da pessoa desse processo. Então toda a experiência dita espiritual é, acima de tudo, uma experiência mental também, né? Então aí eu digo que eu não preciso entrar na epistemologia, porque eu estou querendo saber o que é que aquela experiência da pessoa operou nela, né? Não que eu vou utilizar um método místico para tratar a pessoa, né? A minha facilidade eu compreendo isso, compreendo a questão existencial da pessoa, eu valido a busca existencial da pessoa, né? Aceito a transcendência como uma forma de sentido existencial para ela, né? Por eu ter trafegado nesse campo, eu acho que eu consigo decodificar, né? Quando ela, no discurso dela, ela usa elementos espirituais, eu sei que simbolicamente ou arquetipicamente aquilo quer dizer. Então isso me dá algumas possibilidades que simplesmente descartar como faz parte do discurso místico dela. Talvez faça, mas o discurso místico dela também é símbolo, né? E também tem conteúdo. Então esse é um conteúdo que eu consigo traduzir bem e que gera até adesão, né, desse público espiritualista. Sim, agora fala a língua deles. Metodologicamente, não estou dizendo que não existe espírito, não estou dizendo que não existem anjos, estou dizendo que quando um crente diz que um anjo entrou em contato com ele, ele teve uma experiência que ele avalia de cunho transcendente, não cabe a mim dizer que foi ou não estou dentro da cabeça dele, pode ser, né? Enfim, mas eu digo que esse anjo ele opera de uma determinada maneira, ele faz uma síntese de um pensamento, né? Quando o Jung fala que isso foi uma voz de self, ele não está dizendo com isso que o anjo não exista, ou que o amparador do espírito não exista. Ele está dizendo que a função dessa fala, né, porque um arquétipo junguiano é muito mais uma instância, é muito mais um software do que um hardware. Né? É o tipo de desenho que aquilo projetou na janela, e não qual que foi a causa da projeção na janela. Então ele fala, essa é uma voz de self, é uma voz centralizadora. Né? Tanto o mentor do espírita, quanto o insight do cara que medita, né? Quanto, sei lá, o eu maior, ele pode ter vários nomes, eles têm mais ou menos a mesma função. Né? Quando alguém fala, quando Freud fala no inconsciente, no recalque, ou quando o espírita fala de um obsessor, eles falam de uma maneira parecida. Né? Ou, algumas características que o evangélico atribui ao demônio, né, também tem uma característica parecida. Né? Pega alguma falha, algum recalque dele, alguma questão para desenvolver, enfim, né? Algo que ele tenta negar, enfim, seja... Aí a teoria que explica isso é diferente. E eu, sinceramente, não invalido essa teoria. Não vai que o crente está certo, vai que... Né? Então, mas aí vem o cara, agora eu vou puxar para o outro lado, aí vem o cara e fala, não, mas eu tive um sonho premonitório, ou eu dormi ontem, saí do corpo e vi algo que estava à distância de onde eu estava. Ou tem o cara que fala, eu consigo adivinhar a carta que está por baixo do baralho, enfim. Bom, são coisas diferentes, né? Então vamos lá, explica a diferença. Bom,
ele teve uma experiência fora do corpo, teve uma experiência que ele atribui a algo transcendental. Ok. Né? Do ponto de vista clínico, eu não sou ali, pelo menos, o mestre espiritual dele, meu facilitador de projeção da consciência. Eu me interesso bastante por fenômenos espirituais em geral, enfim, né? Estados alterados de consciência, dependendo da explicação, mas ali na clínica eu não estou para esse fim. Né? Se ele falar que ele, na vida desperta, ele tropeçou várias vezes ou cometeu diversos atos que parecem refletir um padrão inconsciente, ele vai aceitar que isso é colocado em análise. Mas por que você sempre repete esse padrão ou fica com pessoas sempre desse tipo? Ok? Né? Não é a natureza da realidade que está em questão. Se aquilo fosse num sonho, ele também aceitaria que, a partir do momento que há uma repetição, isso tem um valor simbólico. Certo? Então, quando eu faço uma interpretação de por que ele está repetindo um determinado padrão na realidade, eu não estou dizendo que a realidade dele é falsa ou verdadeira. Nota, né? Eu não estou interessado no que Freud vai chamar de sentido manifesto. Né? O que gerou a metáfora? Eu estou interessado no que a metáfora representa simbolicamente. Né? É curioso, porque quando se trata de um fenômeno espiritual, parece que as pessoas estão querendo mais que um terceiro valide um fenômeno que tem que ser interno dela, do que uma busca do possível sentido daquilo. Então, para mim, na clínica, os conteúdos de uma experiência fora do corpo vão ser trabalhados como qualquer outro conteúdo simbólico. Fica muito concreto, né? Você pega, torna o símbolo, você traz o símbolo para o concreto e acaba perdendo o significado dele. Porque aí a gente não está discutindo o símbolo, acaba sendo uma defesa. Né? Enfim, ok, se o cara só diz que fez projeções no umbral toda noite, algo significa. Né? Mas você não entendeu, então você diz, não, eu acredito, mas se você a vida inteira vai na favela aqui, né, sei lá, no corpo mesmo, né? Isso significa, por que você só vai ali? Vou comprar droga, ou sei lá o quê, né? Não sei que motivo que ele vai. Né? Então, para mim, eu estou muito mais interessado no ato simbólico dele do que discutir se a favela que ele me contou é verdade ou mentira. Então, para mim, tanto faz ele fazer uma produção literária, né, ou dizer... Mas aí eu volto para a questão de achar que você fugiu da fogueira. Porque quando você estudava a questão mais de espiritual, sem chegar na parte psi, talvez naquela época, me corrija se eu estiver errado, naquela época você estava tentando entender se de fato tinha um espírito, se de fato o espírito saia do corpo, ou o que saia do corpo, ou como é que esse cara sabia, como é que esse cara tinha acesso a uma informação que as outras pessoas não tinham, quer dizer... Que é uma coisa meio, sei lá, Padre Quevedo, sabe? Tipo, tem fantasma ou não tem fantasma? Né? Isso é epistemologia. Eu não estou na clínica para fazer isso. Não, mas tudo bem, mas na hora que você está na palestra... Enfim, depende de que palestra, né? Quer dizer, se a gente tiver num tipo de atividade que é espiritualista, enfim, né? É óbvio que você vai falar dentro de um paradigma espiritualista. Né? Cada pessoa, cada profissional, que pode ter a crença que ele quiser, né? A questão Ou sei lá, chega um cara lá na Escola Paulista e fala: eu consigo saber coisas que as outras pessoas não conseguem saber. Né? Assim, simples, né? Resumindo, né? O cara... Eu tenho uma capacidade mental, espiritual, psicológica. Eu consigo saber coisas que as pessoas não conseguem saber, né? Me estude, né? E aí esse tipo de coisa que normalmente não se mistura e que na minha cabeça, quando eu vou conversar com alguém que entende bastante de espiritualidade, entende bastante de psicologia, que eu fico curioso para perguntar assim, bom, e aí, né? Porque normalmente não cruza, fica uma turma do lado, outra turma do outro. Né? Porque é um método mesmo, a gente até lida com transcendência, enfim, mas eu não tenho que fazer isso na clínica. Quer dizer, o grupo de neuropsicanálise é aberto mesmo até a pensar em algumas questões, porque se eu não sei, o Jung também coloca isso, né? Se eu não sei direito o que o tempo e o espaço né? E se eu consigo perceber que são percepções mentais também, se
Kant está certo, né? Se tempo e espaço são formas a priori da sensibilidade, ou seja, são mapas com os quais eu coloco o mundo. O Renato está aqui agora, né? E eu pego ele, e aí com isso eu trabalho. Significa que também eu não tenho como dizer muito sobre, por exemplo, clarividência, premonição, qual que é o termo que o Jung coloca, eu acho que telepatia, né? Eu não sei o que é tempo e espaço, certo? Então, quando eu digo isso, são só nomes genéricos nas palavras dele, X, Y, Z. Isso ele fala também, assim, conversa bastante com Bertrand Russell, enfim, né? Tem contato aí com relatividade, com quântica, enfim. Não a quântica mística, né? Mas a física real. Ele fala, então, o máximo que eu posso dizer é que clarividência, premonição e telepatia, ou seja, capacidade de ir além do eu, capacidade de, né, ter uma informação do passado ou uma informação do futuro, são nomes completamente abstratos para um fenômeno que parece que ocorre, que as pessoas dizem que ocorre, mas na verdade eu não entendo bem. Mas não é frustrante que a gente não consegue nem saber se ocorre, se não ocorre? Então, fenomenologicamente ocorre. Né? Fenomenologicamente, as pessoas chegam com um relato disso. Mas aí vem a questão do Kant e da maçã, quer dizer, parece maçã, tem gosto de maçã, mas para um é maçã, para o outro é pera, sei lá, né? Aí fica amplo. O que é o consenso da realidade, né? Enfim, né? Quer dizer, se todo mundo está vendo maçã e o outro está vendo pera, né, tem uma distorção, né? Isso não está na norma, não é normal. Não está na curva de Gauss. Mas tem um grupo que vê maçã, outro grupo que vê pera, quer dizer, essa questão, tem um... Vou usar o exemplo, para simplificar, vou usar o exemplo do Padre Quevedo de novo, né? Tem um cara com um programa na televisão que fala, me traz o teu espiritualista, me traz o teu paranormal, que eu vou demonstrar que não tem uma situação, uma pessoa que sai, que quebra esse senso de normalidade, né? E ao mesmo tempo tem uma série de pessoas tentando estudar, lidando com isso. Por que uma coisa que em teoria é tão objetiva, o cara faz ou não faz? Ele tem ou não tem acesso a uma informação que as outras pessoas não têm? Ele lê ou não lê a mente do outro? Né? Independente se existe um espírito, se o espírito sai do corpo e tal, mas ele tem ou não tem acesso a uma informação que está à distância dele? E ainda hoje, pelo menos o que me parece é que não se consegue responder de forma consistente isso, se existe ou se não existe. Eu acho que talvez a gente esteja chamando de espiritualidade de coisas diferentes, né? Deixa eu tentar voltar um pouquinho, né? Assim, para mim, espiritualidade é uma experiência interior, não exterior. Né? Normalmente é uma experiência subjetiva e não objetiva, o que eu chamo de espiritualidade. Tem gente que chama outras coisas de espiritualidade. Né? Então, e ela é pessoal, ela não é coletiva. Se você pegar a mensagem de um Jesus, de um Buda, de um Krishna, eles estão há milênios, né, essa mensagem aí, porque ela não está falando, olha, vai chegar uma mulher de vermelho, enfim, não está falando de adivinhação. Mas agora eu vou fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta propositadamente concreta e simplista, mas então você fala assim, Jesus curava ou não curava os leprosos? Né? Sei. Então, é isso. Né? Eu não sei se deixou claro, mas assim, eu sou bem agnóstico. Né? Eu não sou um crente e nem um descrente. Assim, filosofia vai chamar de... eu não posso dizer sobre determinadas coisas que transcendem minha compreensão. E eu entendo que todo psicanalista honesto, em algum nível, está fazendo isso. Né? Quando ele fala, vou trabalhar com o inconsciente, ele não está trabalhando com um objeto, pode até ter essa fantasia, mas para mim é uma fantasia religiosa, né? Que ele está trabalhando com o objeto mágico que o Freud definiu. E, na verdade, até no próprio nome, inconsciente, é algo que não me passa pela consciência, mas eu posso ver como é que essa pessoa lida, como é que ela transfere para a clínica e posso lidar com isso. Né? Quer dizer, se a pessoa estiver muito preocupada na clínica em saber e se existiu ou não existiu, eu vou ficar muito mais preocupado em investigar transferencialmente. Por que ela quer tanto saber que existiu? Mas você precisa que eu te valide isso? Porque isso é clínico. Mas por exemplo, fora
pelo que eu tô entendendo que você está me falando, mesmo quando você não está no setting psicanalítico, mesmo quando você não está dentro... Fora do setting. Tá? Fora do setting, né? O Lázaro pesquisador, investigador, né? Tá, minha vida pessoal. Tá. Mesmo, ou profissional de pesquisador, tá. né? Mesmo assim, quer dizer, eu entendo o que você está falando, tem coisas que objetivamente não dá para você saber usando o Ken Wilber lá, o que aconteceu. Ken Wilber fala que 2% dos alegados fenômenos espirituais são reais, né, são aceitáveis. Quer dizer, em outras palavras, ele diz que 98% são mistificação ou ilusão, enfim, né? Então a maior parte das coisas tem componentes fantasiosos. Mas tem uns 2% que ele não consegue entender. Não estou dizendo que... Exatamente. Então, não é que ele está falando que tem 2% que são... Né? Ele está falando que 2%... Fica difícil explicar com o que a gente sabe, né? E é um cara bastante sério. Na minha vida pessoal, eu também percebo mais ou menos assim, né? Tem muita coisa ali que... Tem coisas que são muito esquisitas. Mesmo anotando sonhos de paciente, eu vejo situações que eu interpreto como sendo extremamente psi, né? E por algum tipo de coincidência, sincronicidade de alguma coisa, às vezes a pessoa normalmente não é o profeta, não é o cara chegando e falando, eu sei o que vai acontecer. Isso é mais coerente com o discurso mágico. Mas tem coisas que estão além da compreensão. Existem coincidências que são bastante curiosas. Ok, né? Como o Jô Soares costuma brincar, quando ele entrevista colegas nossos espiritualistas, né? Ele fala que, olha, eu não acredito em nada, mas se a Caneca me falar boa noite, Jô Soares, eu falo boa noite, Caneca, entendeu? Para mim também é assim, eu sou conhecido no meio espiritualista quase como descrente, quase como cético, por ser agnóstico. Mas no meio científico eu levo pedra do outro lado, porque acham que, né, eu sou crente, enfim. Ok. Não acredito nem desacredito. Eu já tive algumas experiências internas que são difíceis de explicar, que me parecem, que me levam a crer pessoalmente que a vida tem algo mais. Né? Até filosoficamente, eu não me posto, a minha consciência não se posta no plano. Né? De repente abre meu olho e já tem um mundo pronto. Como que isso é possível? Não sei, né? Não sei. Mas para mim é suficiente saber que se a consciência não se posta, ela não se gera, ela não opera por si só, o DNA, enfim, me parece que alguma camada transcendente ou incognoscível exista. Né? Veja, com isso eu não estou validando nem invalidando nenhuma denominação religiosa. Né? Eu pessoalmente acredito, e é só isso, crença, né? É só uma crença, uma aposta, que, como no exemplo da janela, talvez haja, né, algo que provoque a maçã, e quando a gente olha para ela, eu vejo parte daquilo que causou, mas parte do meu próprio reflexo. Então, cada cultura vai pintar aquilo com suas cores. Né? Então, você vai ter um povo africano pegando essas essências que podem ser transcendentes, ou podem ser explicadas pela ciência daqui a 1000 anos, por que não? Né? Enfim, ou daqui a 10, enfim, e ela vai pintar aquilo na forma de um deus negro. Outro já cria um deus com sua própria cultura, incorpora elementos e faz uma explicação para isso mística ou mítica com esses elementos. Né? E aí entra o cultural misturado com isso, né? Que é uma coisa meio Joseph Campbell, né? Que ele explica um pouco de como tem essa interação da simbologia, da espiritualidade quando que isso encosta com a cultura, né? Que na hora em que eu lembro da coisa do poder do mito, né? Que ele fala, na hora que o índio sai da planície, porque ele é expulso da planície, ele vai para se esconder nas montanhas, o deus búfalo passa a ser o outro deus, porque não é mais o búfalo, já morreu, já não tem mais búfalo, tem um mudo deus, né? Sim. A gente fala que nós criamos deuses a nossa imagem e semelhança. Exato, né? Então, o mundo Deus. O Zé Rodrigues brincava sempre, ele falava que e se eu não acreditar mais num Deus, ele desaparece? Né? Ou se Deus criou tudo, quem criou Deus? Ele fazia essas pegadinhas. Né? A resposta junguiana é o arquétipo. Né? Arqué, né? De arqueológico, arquidiocesano, que é aquele que existe antes. Então parece que há algo antes. Não estou falando que isso é mágico de maneira alguma. Né? Aliás, eu não acredito em mágico, né, nesse sentido vulgar.
Eu acho que tudo é natural, só que há coisas que são de uma natureza que eu não alcanço. Se você quer chamar isso de sobrenatural, ok. Né? Isso não invalida qualquer crença minha. Eu, particularmente, você me perguntou, eu já fui mais crente, já tive algumas teorias que faziam sentido para mim dentro da minha compreensão. Hoje, né, pós-filosofia, pós-espiritualidade, pós-neurociência, enfim, eu reconheço minha ignorância. Né? Tem percepções aí que eu não consigo lidar, e a minha vida é muito pautada no simbólico. Né? Eu acredito no poder do símbolo, eu gosto do ritual, eu gosto daquilo que tenta dar conta de algo maior, sem necessariamente impor uma visão de mundo em particular. Né? Mas será que não vai ser sempre assim? Porque a gente vai avançando em conhecimento, aí de repente chega a quântica e promete que não, com a quântica a gente vai conseguir explicar o espiritual, da mesma forma que lá no eletromagnetismo... A quântica não faz isso, existe o religioso quântico. Exatamente. Não, na mesma época que quando começa o conhecimento do eletromagnetismo, o Kardec vem falando... Passes magnéticos. Magnético, exatamente. Né? E hoje em dia tem... Não, e depois do Darwin, tudo virou evolucionista, né? Tudo é... Nunca um hindu falou que se reencarna para evoluir. Nunca, jamais. Né? Depois virou antropologia evolutiva, né? Até a espiritualidade virou evolutiva. Sim, claro. Né? Então, o Zeitgeist, sei lá, o espírito de uma época contamina, assim como a cultura do índio lá acabava contaminando a visão dele do espiritual. Mas o que parece que há em comum, né, é que a gente tem uma busca do transcendente. Então, mas será que um dia a gente vai acumular uma quantidade de conhecimento que vai permitir, pelo que eu entendo que você está me dizendo, eu acabo me levando a pensar que não existe quantidade de conhecimento sobre o funcionamento do mundo que a gente consiga acumular que vai mudar essa questão. Tem sempre um tanto... Filosoficamente, sim. O motor primário do Aristóteles, né? Quer dizer, só possa existir alguma coisa enquanto ato se ela existiu antes como potência. Só pode existir uma árvore porque existiu uma semente, né? Então, é esse motor aristotélico. Então, sempre eu tenho que ter um motor primário. Então, isso tranquilamente. Mesmo que se chegar na explicação do Big Bang, sempre eu poderia formular o que haveria antes do Big Bang. Ou em que multiverso esse universo conhecido se coloca. Então, isso, até onde eu percebo, essa para mim hoje é uma verdade, que você está dizendo, né? Sempre vai haver um transcendente, uma possibilidade de transcendente. Assim eu creio. Grifo no creio. Né? Perfeito. E quando eu dou um passo além, eu vou mais dentro da matéria, do buraco negro, tal, não sei o quê, eu sempre vou poder aplicar o buraco negro, a matéria, a minha crença, né? Então agora não é magnético, agora é quântico. Claro, e sempre vai haver um novo transcendente. Então essa função transcendente, talvez por isso a função transcendente, vamos chamar assim, seja uma função que é intrínseca ao ser humano, né? Ela é inata. Não há... A gente achava antes que era cultural, né? É a cultura do sujeito. Mas você pensar que não há nenhum registro de civilização humana, né? Nem numa ilha, você achar a Ilha da Páscoa lá, isolada no cantinho, você vai ver que eles têm traços que são bastante arquetípicos e traços religiosos. Quer dizer, não existe registro humano sem a busca de algo além, né? E mais curioso ainda, essa busca de algo além parece ser, não vou dizer intercomunicante, porque aí já é epistemológico, mas ela ela tem características comuns. Você vai pegar o cara lá da África, que cultua um deus do trovão, que é o Xangô, né? Que é do trovão, usa uma machadinha, né? E aí eles jogam búzios. Aí você vai lá na Noruega, enfim, para aqueles lados de cima, você vai ter um deus do trovão, que é o Thor, que usa um martelinho e joga pedras, né? Joga runas, enfim. Então tem coisas que são muito parecidas, como o Campbell bem coloca. Né? E isso parece que é intrínseco. Não estou dizendo que foi um espírito, fez burro, enfim. Pode ser, pode não ser, mas estou dizendo que tem algo além. Como é que eu sacio isso para mim, não como psicanalista, dizendo que psicanálise é um método, é uma técnica de lidar com o inconsciente. Então, eu posso ser um psicanalista ateu, posso ser um psicanalista evangélico, posso ser um psicanalista espiritualista, desde que eu não vá vender minha crença ali dentro, porque eu não estou para isso. Né? Agora, eu pessoalmente vou perceber que, primeiro, sempre vai haver essa transcendência
Bom, Lázaro, a gente chegou na gênese do universo, né? E não encontra uma resposta. É fantástico. Acho que a dúvida era essa mesmo, né? É falar com uma pessoa que entende muito das duas coisas para tentar entender como é que é essa interação e falar dessa coisa frustrante que é a gente vive numa sociedade que tem esse pensamento muito cartesiano, que parte do princípio que a gente consegue pelo menos determinar o que existe e o que não existe. E de repente chega uma hora que a realidade dá tilt. Será que isso não é um aspecto cultural? Né? Sim. Porque desde o iluminismo, o positivismo, a gente tem, né, essa tendência. Né? Talvez assim como o evolucionismo do Darwin influenciou, né, Kardec, assim como a máquina a vapor influencia a teoria do Freud, enfim, talvez esse pensamento excessivamente pragmático que a gente tem, né, tudo tem que ter um sentido, um porquê, tudo ainda é uma versão mais sofisticada das engrenagens do relógio lá do tempo cartesiano. Mas no final das contas, o que eu quero perguntar para você, eu quero que você me diga nas tuas palavras o que é espiritualidade, mas antes disso eu queria te falar que o que eu aprendi hoje conversando com você foi muito na prática, para minha vida, não para minha prática no consultório, mas para minha vida foi muito de pensar a espiritualidade no sentido de usar o símbolo para expandir o símbolo é um mecanismo para acessar o transcendente. Sendo incompetente para lidar com aquilo que eu não conheço, né, o símbolo é uma maneira de eu trabalhar isso mentalmente num nível também inconsciente. Eu gosto muito de rituais, né? Na maçonaria, na bruxaria, enfim, rituais é minha praia hoje. Amanhã pode ser diferente. Sim, né? Porque o que eu vejo muito e que eu fico meio confuso é exatamente a via contrária, né? É pegar o que seria o que está por trás do símbolo e ficar me prendendo no concreto. Talvez seja até uma fuga do que a gente chama de espiritual, né? De fato, se responsabilizar por sua vida. Você viu, numa conversa muito rápida, despretensiosa, a gente chegou na gênese do universo. Sim. Né? Mas aí muitos mestres orientais, né, eu gosto bastante da espiritualidade oriental, vão dizer, ok, você pode buscar Deus nos confins do universo, mas o mesmo Deus, né, esse mesmo transcendente, vai estar dentro do seu coração. É muito mais fácil você buscar essa experiência no eu, aqui e agora. Né? Enfim, isso é comum a praticamente toda a religião oriental, viver o eu aqui e agora, e é bastante coerente com o que a gente faz na clínica. Né? As pessoas chegam na clínica, de certa maneira, a maior parte das pessoas que chegam com sofrimento, saíram desse trinômio, né, do eu aqui e agora. Elas estão se comparando e são narcisistas, elas estão vivendo no futuro e são ansiosas, elas estão reproduzindo um trauma do passado, né? Então, ou elas estão imaginando quando eu conseguir tal coisa. Quer dizer, há uma grande dificuldade em presentificar a experiência. Boa parte do ensinamento oriental fala a mesma coisa. Depois do samadhi, depois da iluminação, varrer o chão. Né? Então, se você ver o Buda Macho, né, qual que é o sentido disso, né, desse ensinamento? Qualquer visão que você acha que teve de um espírito, ou de um Deus, enfim, ainda é uma visão, ainda não é sua integração com o todo. Né? Qualquer discurso que eu fale, eu sou do lado do bem, eu estou pegando um mal e colocando com o mal que não faz parte da criação. Né? Então, no fundo, o que eu entendo por espiritual implica esse bem, implica esse mal, pode implicar o futuro, pode implicar o passado, mas implica, acima de tudo, o presente. Né? E aí a gente chega de novo, né, no presente, numa coisa quase material, você me diria, no final dela mesma, né? Você fugiu e voltou no mesmo lugar. Né? Mas não, porque quando você compreende um pouco isso, quando você tem o questionamento, você pode ver isso de uma maneira mais consciente. Há um preceito do Zen que fala que quando você desconhece o Zen, as árvores, os rios são rios e as montanhas são montanhas. Quando você começa a estudar o Zen, você descobre então que os rios nunca foram rios, né? E as montanhas nunca foram montanhas. É tudo uma ilusão, são tudo impulso da região hospital, como preferir. Né? Mas quando você de fato compreende o Zen, os rios voltam a ser rios
e as montanhas voltam a ser montanhas. Ou seja, mas há uma diferença, né? Eu percebo que há uma transcendência e que, já que eu poderia buscar no universo distante, não há nada mais espiritual do que eu viver bem o eu aqui e agora, né? Talvez não tenha mais nada mais espiritual do que eu criar bem minha filha, ou do que você atender um paciente seu. Se você faz isso com uma busca de sentido de vida ainda por cima e com bastante consciência da sua função, né? Isso para mim é espiritual. E nesse aspecto eu gosto do religioso, não para discutir se Deus é azul, como diz o hindu, ou se é Cristo, se é filho de Deus, se não é, né? Essa epistemologia da coisa, se é o unicórnio azul, enfim. Mas eu acho que toda religião, toda busca espiritual, ela implica em algumas características que não dependem do Deus no qual eu acredito. Né? Então, assim, quase toda religião, ela te provê, ou deveria prover, um meio de, por exemplo, uma via humanista. Né? Geralmente as religiões praticam algum tipo de bem, né? Algum tipo de caridade. Isso é legal, independente do Deus que você acredite. Quase todas elas, né, elas apresentam uma via ética. Elas propõem que o sujeito seja melhor do que ele é. Né? Quase todas as religiões propõem, ou deveriam propor, uma via simbólica. Seja o simbolismo do cristianismo, enfim, né, seja o simbolismo hindu, quer dizer, ela permite que o sujeito trabalhe, né, com algo maior do que a casca dele, que a gente chega numa outra via, que é a via da transcendência. Quase toda religião dá um aspecto a um primórdio do que a gente faz hoje na psicologia, um autoconhecimento, né, o estudo de determinadas atitudes que parecem ser terapêuticas, quer dizer, a gente faz hoje, mas talvez um padre, talvez um monge já fizesse isso, né, com as pessoas que o procuravam há muito tempo atrás. Então, assim, tem várias características da religião, ou da religiosidade, eu prefiro, né, que independem do mito no qual a pessoa acredita, ou realidade, para se saber, né? E a gente perde muito. Acho que a gente construiu uma sociedade que eliminou esse sentido religioso e transcendente, né? E de certa maneira, adoeceu. Não porque não acredita no totem X, Y ou Z, né? Mas porque ela não foi capaz de prover ferramentas que davam isso que a religião dava. A religião dava, por exemplo, uma opção de sentido. E as pessoas, né, ao perder a religião que dava isso, muitas perderam também uma noção de sentido e buscam sentido, por exemplo, na busca de objetos externos, de um símbolo, de uma marca de roupa, de uma marca de computador, enfim, de algo assim, né? Na posse. Likes, né? Enfim, se eu tiver bastante like, eu estou bem, né? Porque as coisas não fazem sentido. Né? Então, acho que a gente tem muito a aprender com a religiosidade. Né? Por exemplo, as religiões, elas davam um sentido de compaixão, né? Desse compatos, né? De eu ser empático, né? Sentir com o outro, sentir pelo outro, né? Hoje em dia, admitir que o outro existe já é uma vitória, já é um progresso, né? Uma batida de carro é cada um com, né, o dane-se molde on, né? Enfim, as pessoas são muito individualistas. E a religião trazia esse senso, né, de egrégora, né, de zelar, de coletivo, de igreja, né? Veja, seja para Jesus, para Buda, para Krishna, para a bruxa, para o que for, né? Eu acho que a gente perdeu um pouco essa via do transcendente. E eu sinto isso bastante nas questões existenciais que me chegam na clínica. Eu não posso, por isso, vender o meu sabor preferido de religiosidade para o paciente que me procura. Até porque, né, graças aos deuses, meu sentido sempre mudou. Né? Então, hoje eu penso diferente de 5 anos atrás, e há 5 anos atrás eu pensava diferente de há 10 anos atrás. Em alguns momentos da minha trajetória, eu achei que tinha chegado a algumas certezas. Né? Então, hoje eu prefiro admitir que eu não tenho certeza alguma e espero continuar me reinventando. Então, eu não vou vender isso para a pessoa. Agora, lidar com essa busca do transcendente, encontrar inclusive substitutivos terapêuticos que possam dar algum sentido para ele, até orientá-lo, se for o caso, se o caminho dele for religioso, ou se for maçônico, ou se for, né, para-religioso de alguma maneira, posso até orientar, mas deixando bem claro, não como psicólogo, como experiência, né, eu sei que há caminho X, Y, Z que podem te ajudar nesse sentido. Né? Mas eu não acho que a gente possa fazer uma epistemologia clínica. Sim. Lázaro, muito obrigado. A gente saiu da pergunta de interação de espiritualidade
psi, chegamos nas origens do universo e voltamos, fizemos a volta. Cara, muito obrigado. De nada. Adorei conversar com você e acho que esse é o melhor pontapé inicial possível que a gente podia dar para essas entrevistas, cara. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Antes do Newton descobrir a lei da gravidade, se você jogasse no despenhadeiro, você morria do mesmo jeito. Então não precisa da explicação de tudo para lidar. Isso tem muito, né, em psicoterapia, né? Eu sou um especialista na minha própria neurose, né? E a neurose está lá, eu falo, melhor que pior paciente é psicanalista e médico. Na hora que chega, eu tenho arrepio, assim. Eu tenho que quebrar muito esse sujeito. Né?